Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ética, aula 35, nós vamos usar essa aula, né? Nós vamos utilizar essa aula para revisão de história, porque quarta-feira tem avaliação de VG3 de História e Geografia. Hoje, nós fazemos a de História, e quando for amanhã, a gente faz de Geografia. Então, vamos lá. Essa é a aula 35. Trinta e seis. 30. 11 de 2020. Aula disponibilizada para revisão de história. São as páginas 122 a 135. Bom? E 35. Então, vamos ver aí, né, do que se trata aí estas páginas aí. Bem, nós vamos falar aí sobre a passagem do tempo, né? Como que é que a gente, desde o início dos tempos, como tem sido feito aí essa observação e as mudanças que ocorrem na natureza com o passar do tempo. A gente vai ver o seguinte, que com a alternância do dia e da noite, né, as mudanças que ocorrem na natureza, as mudanças das estações do ano, o crescimento dos seres vivos, entre outras coisas, a gente vai ver caracterizado aí, a gente vai perceber essa passagem do tempo aí. Os seres humanos, né, nós seres humanos, criamos várias formas de organizar a passagem do tempo. Relógios, calendários, né, entre outras coisas aí. Então, nós condicionamos que, por exemplo, década quer dizer período de 10 anos, século, período de 100 anos, e milênio é período de 1000 anos. Por exemplo, a década de 1990, ela se refere a quê? A 1990 até 1999. O século são apresentados em algarismos romanos. A gente vai ver que o século é o período de 100 anos. Depois nós temos aí o milênio, que o primeiro milênio é o período entre 1 ao ano 1000, o ano 1 ao ano 1000, e o segundo milênio de 1001 a 2000. Bom, beleza? Então, a gente viu aí a questão de década, século e milênio. Os séculos, eles são dados, né, em algarismo romano. Eles são escritos em algarismo romano. Se são 100 anos, do ano 1 ao ano 100, é um século, né? Século 1. Depois, de 100 a 101 a 200, 201 a 300, o final do século é sempre 00. Ó, nós estamos no século 21. O século 21 começou no ano de 2001 e vai até o ano de 2100, ou seja, 100 anos corridos aí.
Então, por exemplo, se eu quero escrever século XV, é o X, né, que é 10, e o V, que é 5. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, século referente a 1800. O século referente a 1800 é o século XVIII, que começou, o século XVIII, ele começou lá em 1701 e foi até 1800. E as décadas são de 10 em 10 anos. Então, essas aí é uma das formas que o ser humano tem de medir o tempo e a passagem desse tempo. Fora as observações, né, que ele faz em relação à passagem do dia e da noite, a questão das mudanças na natureza, a questão também, além de marcar a questão aí da natureza, a gente vai ver aí também a mudança de estações no ano. Tudo isso aí é uma forma de estar marcando essa passagem de tempo aí. Como que funciona a linha do tempo, né? Os acontecimentos com intervalo de tempo, eles foram organizados na linha do tempo. Por exemplo, se eu vou fazer a linha do tempo minha, então eu vou do meu nascimento até agora, para fazer a minha linha do tempo. O intervalo entre esses acontecimentos é que nos dá a forma de medir essa linha do tempo. E ela pode ser como? Ela pode ser em dia, ela pode ser em meses, em anos, em séculos, em décadas ou milênio. Aí. Então, essa linha do tempo ela pode ser medida dessa forma aí. Né? Na linha do tempo, o que a gente faz? A gente vai organizar o que a gente pode fazer, né? A gente pode organizar sequências de acontecimentos da história de um município, de uma pessoa, de uma empresa, de uma escola, família, de qualquer coisa que a gente queira falar aí sobre a linha do tempo aí. No caso da história, né, a história ela foi organizada, né, a história da humanidade, ela foi organizada a partir de acontecimentos considerados importantes para definir o início, que os historiadores, né, tomaram como referência, para definir o início e o término de cada período histórico. Bem, nós temos o período pré-histórico, temos a Idade Antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. Vamos ver aí em como que é marcado, né? Como que é marcado aí esta questão aí dessa linha do tempo aí. A pré-história. Quando é que a pré-história começa e termina, né? A pré-história ela tem surgimento dos seres humanos há milhões de anos até a invenção da escrita, há cerca de 1000 anos. Então, ela começa há milhões de anos, né, com o surgimento dos seres humanos, até o aparecimento da escrita há 5000 anos, né, há cerca de 5000 anos. Isso aí é a pré-história. No caso aí da Idade Antiga, a Idade Antiga ela é marcada pela invenção da escrita, então olha aí, né? Até o quê? Até a queda do Império Romano. O Império Romano do Ocidente, lá no ano de 476. Então, Idade Antiga. O início da Idade Antiga, ela começa lá na invenção da escrita, tá? Com a invenção da escrita. Lá começa a Idade Antiga. E ela vai até 476, né? Até o ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Então, agora vamos ver aí aonde que começa a Idade Média.
A Idade Média, ela vai do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente em 1453. Então, ela começa lá com a queda, né? Lá do Império Romano do Ocidente, que deu fim à Idade Antiga e começa aí a Idade Média e termina aí com a queda do Império Romano do Oriente, que isso aí foi em 1453. Depois vem aí a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela começa da queda do Império Romano do Oriente à Revolução Francesa em 1789. E aí vem a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, né, é a idade que nós vivemos dela hoje, né? A idade que estamos nela, a Idade Contemporânea. E essa Idade Contemporânea, ela começou com a Revolução Francesa e vai até os dias atuais. Bom, beleza? Vamos lá. Vamos falar aí da questão dos calendários, né? Questão dos calendários aí, como que é. Os calendários, eles foram criados, né? Foram desenvolvidos aí pelos povos antigos e eles faziam esse calendário como? Através da observação. Olha aí a observação do universo aí, né? Das mudanças ocorridas na natureza, como o movimento aparente do Sol, nós falamos sobre ele, da Lua e da Lua no céu. Então, a observação do universo para criar calendários, né, para criar esses calendários aí. Esses calendários, qual foi a importância deles? A importância deles foi para que a sociedade, né, se dedicar à agricultura, e também saber, através desse calendário aí, qual era a época correta de preparar o solo para plantio, né? Isso aí é um exemplo para que eles usavam o calendário. Bem, a gente vê o seguinte, que a observação dos astros, né, permitiu o quê? O desenvolvimento da astronomia, uma ciência que estuda o comportamento dos planetas, das estrelas e outros corpos celestes. Bem, há cerca de 5.000 anos, os sumérios que habitavam lá a região da Mesopotâmia, né? Nós vimos lá na unidade anterior do livro 3, o que acontece lá com os sumérios lá da região da Mesopotâmia? Eles criaram um calendário e esse calendário ele era baseado no movimento da Lua no céu. O ano para eles era dividido em 12 meses e cada mês tinha 30 dias. Isso aí era para os sumérios. Bem, já os egípcios, né, aproximadamente 4.000 anos, eles desenvolveram um calendário que era baseado no movimento aparente do Sol e dos ciclos de cheias do Rio Nilo. O Rio Nilo foi muito importante aí para essa civilização, né? Então os egípcios, eles se baseavam no Sol, né? No movimento aparente do Sol no céu e também nos ciclos de cheia do Rio Nilo. Esse calendário tinha 12 meses e 12 meses de 30 dias e a cada ano totalizava 365 dias. Esse aí era o calendário egípcio. Já os maias, né, eles desenvolveram um calendário lunar, né, lunar e solar. Como que é? Eles criaram um calendário baseado lá no movimento aparente da Lua no céu. No calendário maia, o período de um ano somava 365 dias, agrupado em 18 meses, e cada mês tinha 20 dias. Né? Vejam aí a criação de diferentes calendários, né? Baseados em diferentes realidades aí dos sumérios, dos egípcios e dos maias.
ok? A questão aí as cheias, né, do Rio Nilo também foi muito importante. Sempre se aparecia teorias, né? O povo antigo tinha muito essa questão de teoria. E aí veio uma teoria sobre o tempo. O que alguns pensadores tinham, qual é a teoria que eles tinham sobre o tempo? Bem, Heráclito, né, que viveu há muito tempo atrás aí, ele dizia o seguinte: a passagem do tempo seria como as águas do rio Nilo, que se tornaria a realidade constante, né? Eles se movimentam e se renovam constantemente. Então, para Heráclito, o tempo movimentava e renovava o tempo todo. Heródoto, né, o grego lá, historiador Heródoto, para ele, o tempo servia para conhecer o passado e esse passado compreender o que estava acontecendo no presente e imaginar o que poderia vir no futuro. Esse aí era a teoria de tempo para Heródoto. Já Tucídides, o que ele falava sobre o tempo, né? Ele achava que o tempo servia para quê? Para a gente observar os acertos e os erros do passado, ajudando as pessoas não repeti-los, né? De certa forma, todas as teorias aí são bem interessantes e são bem bacanas, né? Por exemplo, a de Heráclito, essa questão aí que o tempo, né, passa e vai, movimenta e vai renovando, realmente, né, o tempo vai passando e as coisas vão, os acontecimentos vão renovando. No caso de Heródoto, ele falava o seguinte: olha, o tempo serve para a gente ver, né, para a gente conhecer lá o passado, o que aconteceu no passado, observar o presente, compreender esse presente e imaginar o que seria no futuro. Já no caso de Tucídides, ele falava que o tempo ajudava a gente a perceber o erro e os erros do passado e fazer com que a gente não cometesse esses erros novamente, né? Todas teorias muito bacanas aí. O que a gente pode perceber nos vestígios do tempo e a ação do tempo, né? O que esses vestígios podem trazer? A questão do vestígio aí, ou seja, né, as ruínas e todos os outros vestígios encontrados, eles servem para poder perceber como era o antes, né? Como era o antes, por que ficou dessa forma e como seria da agora para frente. Tem aí no texto aí da página 128 a opinião do filósofo francês Denis Diderot, né? Lá que viveu no século XVIII, e a historiadora Françoise Souay, deve ser Souay, né? Françoise Souay, que vive atualmente, né? Hoje em dia. Ela fala o seguinte: as ideias que as ruínas despertam em mim são grandes. Tudo se aniquila, tudo parece, tudo passa. Então, ele está falando do ser efêmero, né? De ser passageiro, de ser temporário, né? Isso era o filósofo lá que pensava que tudo é efêmero, que a existência era efêmera e tudo seria passageiro, assim como tudo na vida, assim como a vida seria passageira. O castelo fortificado reduzido a muralhas, a igreja gótica, da qual resta apenas os esqueletos, revelam mais do que se estivesse intacto. O poder fundador que os mandou construir, mas os musgos corrosivos, as ervas daninhas que desmantelam, mostram que
lembram que a destruição e a morte são o término de tudo, né? Isso aí, segundo François. A escritora aí, né, que vive atualmente, ela pensava que quando se via e a questão aí das ruínas, né, esses vestígios deixados é o fim de tudo que foi construído antes, assim como a morte também é o fim da vida. Bem, as investigações históricas, né, como são feitas essas investigações históricas, são sempre analisados que fatos, são feitos análise de que de fonte histórica. E o que são fontes históricas? São fotografias, são construções erguidas, a preparo de pratos diferentes. Tudo isso pode ser estudado pelo historiador para que ele possa perceber como foi a história de um povo, né? O que esse povo deixou de vestígio de que eles estiveram aqui, como eles viviam. E aí também a gente pode ser estudado também com análise de vestígios arqueológicos. O que são vestígios arqueológicos? São aqueles materiais que são encontrados lá em locais ocupados pelos seres humanos ou outros animais há milhares de anos, né? E a gente vê essa questão aí dos vestígios arqueológicos estão sempre sendo encontrados. Quando, né, o historiador ele vai estudar os objetos aí como fonte histórica, ele encontra revelações que informam sobre o passado, com quem foram as pessoas que viveram naquela época, quem criou, quem usou, quais eram os gostos dessas pessoas, as preferências, seus hábitos, o nível de conhecimento tecnológico dela, qual que era. Tudo isso aí pode ser feito através do estudo dos objetos como fonte histórica. Para a gente estudar, né, um objeto, a gente tem que levantar o quê? Hipóteses sobre ele, né? Perguntar, por exemplo, você está estudando aí uma cadeira. Por que essa cadeira foi feita? De qual material que ela era feita? Existia outros tipos de cadeiras naquela época? Que tipos de cadeiras que existiam? E também, uma coisa muito importante também, que é, né, como registro, são as fotografias. A análise de fotografia é muito importante para se estudar a questão aí da época aí, das pessoas, de um povo, de uma civilização. Quais são as técnicas, né, usadas aí para investigação? Historiadores e arqueólogos, eles estudam, né, geralmente, os vestígios aí do passado e a ligação que esse passado, que esses objetos trazem para o presente. Quais são esses tipos de pesquisa? Arquivos e bibliotecas, fundo documentais, leitura iconográficas, manuscritos, paleografia, sítios arqueológicos. Então, tudo isso aí é uma forma do historiador e do arqueólogos estudarem os vestígios do passado. Quando se estuda o passado, quer-se o quê? Quer-se entender o presente, ou seja, quer saber qual é a ligação que existe entre esse passado e esse presente. Quando o historiador ele vai começar a analisar uma fotografia, ou então obras de arte, isso se chama leitura iconográfica, tá? Então, essa análise dos documentos aí, a análise de imagens, é o que a gente chama de leitura iconográfica. Quando o historiador passa a estudar manuscritos e a interpretação desses manuscritos, são chamados de paleografia. Então, paleografia, estudo dos manuscritos. E iconografia é
ou leitura iconográfica, é estudo de arquivos, fundos documentais. Ok? Certinho? Então, tá aí para a gente entender. E a gente vai ver o seguinte: o que é um sítio arqueológico, né? O sítio arqueológico é o local onde são encontrados esses vestígios, esses vestígios arqueológicos aí que são tomados como estudo, como forma de estudo do passado para compreender o presente e fazer uma análise da relação entre o passado, esses vestígios todos encontrados e o presente, ok? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus.